Oi pessoal, tudo bom? Já vim aqui falar sobre a minha faculdade. Sim, eu faço faculdade de farmácia para quem não sabe. E vou aqui no vídeo esclarecer algumas dúvidas para quem tem curiosidade ou vontade, está querendo cursar aí farmácia, tá bom? Bom, a minha faculdade ela é privada, tá? Eu entrei no ano de 2013, no primeiro semestre, e a faculdade são 10 semestres, que dá 5 anos, né? 2 semestres. E a grade curricular de farmácia, eu vou falar aqui no geralzão porque eu acredito que os nomes em algumas faculdades são diferentes, mas a base é a mesma. Química, nos primeiros 4 períodos eu tive direto, sem interrupção, que é química geral, química inorgânica, química orgânica, vem numa sequência. E matemática eu só tive no primeiro período, mas eu sei que em algumas outras faculdades tem matemática 1 e matemática 2. Mas a base da grade curricular de farmácia também é formada, além das químicas, das contas, dos números, na matéria de morfofuncionais, que são as matérias dos primeiros períodos que vai até morfofuncionais 4, foi a que eu tive. Essa matéria ela engloba muito anatomia, sabe? O corpo é uma matéria que você vai ter bastante aula prática e prova prática sobre ali a anatomia, e vai bastante no laboratório de anatomia, sobre o corpo, os ossos e tudo mais. Já no meio do curso, mais ou menos no 4º para o 5º período, você vai ter a matéria chamada Fisiopatologia e Farmacoterapia. Sim, essa matéria é um pouco mais complexa, um pouco mais detalhada, que fala muito sobre as causas da doença e os medicamentos que são usados. Aliás, você vai conhecer a doença como um médico, vamos dizer assim, né, tá analisando ali aquela doença, aliado à farmacoterapia, que é a nossa área, né, atuação de medicamento, o caso que a pessoa vai ter que usar naquele tipo de doença, especificamente, tratamento com medicamento. Então essa matéria de fisiopatologia, ela é bem complexa, tá, gente? E ela mais ou menos são 4 a 5 módulos. Na minha faculdade são 5 módulos. Eu já estou indo para fisiopatologia e farmacoterapia 3 e estou indo para o 7º período, como eu disse para vocês. Então ela exige bastante dedicação do aluno, porque é uma matéria que, se você não prestar muita atenção, se dedicar, ela pode até levar você para recuperação ou reprovação. Então merece atenção especial, além das químicas. A grade curricular, o geralzão mesmo, assim, das matérias que focam são essas. Então a grade curricular, pessoal, ela fica dividida, a base dela fica em química, matemática, morfofuncionais e fisiopatologia e farmacoterapia. Claro que tem as outras matérias que vão se agregando, mas assim, essas são as maiores. Química, em química eu tive 5 químicas até agora. Matemática eu só tive uma, mas como eu disse para vocês, em várias outras faculdades tem módulos de 2 matemáticas, 3 matemáticas, depende da faculdade. E nas matérias voltadas aí para anatomia, que são morfofuncionais, que são 4 módulos que eu fiz, e fisiopatologia e farmacoterapia, que são 5 módulos. Cada módulo é em um período, tá? Então vale atenção especial, principalmente na fisiopatologia e farmacoterapia, que já começa uma matéria mais complexa, uma matéria mais voltada assim para detalhes, que fala sobre doenças, fala sobre o tratamento dessas doenças com a medicação. Então é uma junção, né, de conhecimento ali da doença, da patologia com a medicação em si. A gente vai muito para o laboratório, como eu disse, principalmente nos primeiros períodos, onde está envolvido ali a matéria de morfofuncionais. É uma matéria extremamente prática, que você precisa ir muito para os laboratórios, inclusive as provas são lá no laboratório. Então fica a dica aí para a galera que gosta aí de aula prática, essa matéria é muito legal. Nos outros períodos, no 3º e 4º período, a gente começa a ir mais para o laboratório com a matéria de química. Sim, a gente aprende a fazer reações, aprende a fazer muita coisa legal. Eu lembro de uma aula de química que eu tive, que a gente aprendeu ali a fazer óleo de banana e foi bem bacana. Tiveram outras aulas, mas sempre tem uma aula que marca bastante. Então tem aquelas reações, experiências, aquilo tudo que o pessoal gosta muito de fazer. Até bagunça no laboratório, o professor tem que estar vigiando, o pessoal gosta de misturar coisa que não deve, para dar aquelas reações ali inesperadas no laboratório. Então é bem legal a parte de aula prática de química. Provas práticas que eu falei para vocês são mais no 1º, 2º e 3º período, foi o que aconteceu comigo. Depois do 4º período em diante eu não tive mais prova prática em laboratório, tá? Então fica a dica aí que principalmente no 1º e 2º período, é bem intenso o convívio
no laboratório, na prática, porque das morfofuncionais, essas matérias exigem muito de aula prática e tem professor que só vai direto para o laboratório e nem dá mais aula em sala. O estágio, gente, ele começa no 4º período, pelo menos foi comigo, e eu comecei fazendo no postinho do SUS aqui da minha cidade, né, bem pequeno aqui. E dependendo da faculdade ele é feito também, depende da sua faculdade, ele pode ser começar na farmácia, no hospital, né? Não sei se tem aí uma ordem correta. Eu comecei fazendo estágio no postinho aqui da minha cidade e o estágio até o 8º período, ele é de duração de 60 horas. Você pode fazer na parte da manhã ou na parte da tarde. E no meu estágio eu tenho sempre que entregar um relatório com uma ficha, né, com as notas do farmacêutico responsável por mim no estágio. Ele vai avaliar ali, dando nota principalmente de pontualidade, de atividades exercidas, entre outras. E alguns professores pedem artigos para serem entregues ou apresentações também para serem entregues. No primeiro estágio que eu fiz, que foi no 4º período, eu tive que fazer um artigo em banner e entregar ali o relatório. No segundo foi só um artigo sem apresentação e o relatório. E agora nesse terceiro eu entreguei somente o relatório porque a gente estava com muita matéria, a professora achou pesado e deixou a gente só entregar ali o relatório. No 8º período são 60 horas de estágio. Depois no 9º e 10º período essa carga horária sobe. Claro, gente, que eu estou falando aqui de acordo com a minha faculdade, tá? Em algumas faculdades eu sei que isso pode mudar. Eu acho que o mínimo de estágio são 60 horas. Mas na minha faculdade, no 9º período, o estágio vai para 120 horas e no 10º período vai para 360 horas. Contando que no 10º período, o estágio que é 360 horas, que você vai passar praticamente o período todinho ali fazendo estágio, o dia inteiro, você vai poder escolher, vai ser de sua opção. Se você gostou mais de fazer estágio na farmácia hospitalar, pode ser feito lá. Não vai ter aquela regra de ter que ser feito no local exigido da faculdade. Não, você vai poder escolher no 10º período estágio onde você se identificou mais, onde você mais gostou. Isso é bem bacana, né? Porque a gente vai passar aquele período todinho ali num lugar que a gente não gosta muito, então é legal isso, que você pode estar escolhendo o estágio que você mais se adaptou, mais achou legal e já ali treinando já para a sua área de atuação como farmacêutico. E para finalizar, a formação do farmacêutico hoje, devido à resolução CNE/CES de 2002, nós somos agora formados como farmacêuticos generalistas. Antigamente a formação era como farmacêutico bioquímico. Hoje o farmacêutico generalista ele pode atuar em qualquer área, independente do curso, principalmente ali nas análises clínicas, que antigamente precisava, né, de ser farmacêutico bioquímico e tal. Hoje a formação é farmacêutico generalista, que dá a possibilidade aí do farmacêutico poder trabalhar em todas as áreas disponíveis aí para ele. E algumas áreas, como a homeopatia, precisa sim de uma especialização, que eu sei que pode ser uma pós ou até mesmo um estágio, se eu não me engano, de 360 horas que pode ser feito na faculdade. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. E esse é o primeiro vídeo de uma série aí que eu quero fazer sobre faculdade, sobre os períodos, sobre as matérias, os livros, como estudar e também falar um pouquinho sobre o ProUni, como eu consegui, porque a minha faculdade é uma faculdade privada, como eu disse para vocês, mas que eu tenho ProUni. Vou falar sobre quanto custa, como que eu passei, de uma série aí que eu quero fazer, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!